Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 3º domingo da Quaresma. A palavra de Deus, que é alimento, força, que é sempre novidade pela ação do Espírito Santo, também ilumina o tempo que estamos vivendo. O tempo de dificuldade, de angústia diante da pandemia, diante daquilo que nós, com as nossas forças, o ser humano não consegue elaborar, elucidar para que possamos superá-la o mais rápido possível. Deste modo, hoje meditamos o Evangelho de João, que mostra Jesus e uma atitude bastante forte e significativa. Ele sobe para a Páscoa e, quando chega no templo, encontra o templo repleto de vendedores, de campistas, fruto da estruturação da religião daquela época. O comércio havia tomado conta da casa de oração. A profanação, a perversão da própria religião judaica estava ali concretizada. E Jesus não titubeia. Ele, em uma ação bastante forte, como dizia antes, expulsa os vendilhões do templo. Alguns estudiosos da palavra dizem que naquele momento Jesus assinou a sua sentença de morte, pois se mostrou perigoso, a veia profética marcante. Por que Jesus faz isso? Porque ali, no templo, o encontro com Deus deveria ser primordial a todos. E se haviam vendedores é porque havia um comércio. E se havia comércio é porque há aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Enfim, a religião na sua essência havia se perdido. E nós que cremos no seu nome, o que nós devemos cuidar? Jesus diz para os judeus da sua época: destruí esse templo, em 3 dias o reerguerei. O templo era o seu próprio corpo, a sua vida, recordando já, apontando para o futuro da cruz e da ressurreição. Deus já não quer mais habitar em templos de pedra, mas no coração do homem e da mulher de boa vontade. Então nós, queridos irmãos e irmãs, devemos hoje cuidar do templo que nós somos, a fim de que nosso templo também não esteja cheio de vendilhões, de marcas do mal, de marcas de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A liturgia desse final de semana nos recorda na primeira leitura o decálogo, os mandamentos, o caminho da vida. Que nós possamos ter uma relação positiva com estes mandamentos, a fim de extirpar tudo aquilo que em nós possa estar nos afastando de Deus, para que dessa maneira possamos também ser reconhecidos por Jesus no nosso testemunho, diferente daqueles que foram dar testemunho dele e ele praticamente ignorou, pois conhecia o coração do homem. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos.
Deste modo, de maneira humilde, nesse tempo de quaresma, vamos rezar mais. Vamos buscar revisar a nossa consciência, a fim de permitir que Ele, que nos ama, que quer nos conduzir à salvação, possa também transformar todos os sinais do mal que estão ao nosso entorno. Não tenha medo. Renove a esperança. Não há dificuldade que não possa ser superada pela graça e pela pessoa de Jesus Cristo. Basta que nós o procuremos. Que neste domingo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora da Salete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.